O dano moral é uma coisa que muitas pessoas querem ser corriqueira, né? Pelo menos na justiça. Que isso dá dano moral, aquilo dá dano moral, aquilo não dá, etc. Vou fazer um vídeo aqui de coisas que não dão dano moral e de coisas que dão dano moral e você nem imaginava na Justiça do Trabalho. Meu nome é Gregory, sou advogado trabalhista aqui na Agulha Advogados e vou entrar em mais detalhes com vocês aí sobre o que dá e não dá dano moral. Bom, primeira coisa, dano moral. O que é? Dano moral nada mais é que você aí, empregado, sofrer um dano que exceda um mero aborrecimento, uma coisa comum do dia a dia. Então, muita atenção nesse detalhe que não é uma coisa pequena que vai dar, uma coisa que não é tão significativa na relação de trabalho que vai te dar dano moral. E também coisas que você nem imagina que podem dar dano moral que te dão dano moral. Primeiro, ser mandado embora sem falar o motivo. Isso não dá dano moral. Por quê? Porque isso é uma demissão sem justa causa. É livre o empregador para demitir o funcionário sem falar o motivo, né? Não é obrigado a justificar para o empregador, para o empregado, você está sendo mandado embora por tal motivo sem justa causa. Não, ele não é obrigado a falar, tá? E isso também não dá dano moral. Sofrer um acidente de trabalho, isso dá dano moral? Sim, isso dá dano moral, mas calma aí. Não é qualquer acidente de trabalho. Se você, por exemplo, escorregar em uma casca de banana que alguém deixou no chão no meio do trabalho, você não vai ter dano moral por isso. Mas, por exemplo, se você for atropelado enquanto na função, se você sofrer um assédio de um cliente, uma agressão de um cliente, você avisar o teu patrão e o teu patrão não fizer nada, você vai receber danos morais, nesse caso, muito provavelmente. Ser xingado pelo patrão, sim, isso dá dano moral. Mas lembrando que tem que ser um xingamento. Não é, por exemplo, o patrão falar de uma forma mais ríspida com você, ou, né, às vezes que acontece, ele não está num dia bom, como você também pode não estar, ele dá uma ordem direta para você, vai fazer aquilo. Ele não tem que pedir necessariamente por favor, né? É legal pedir por favor? É educado, mas ele não é obrigado toda hora a ficar pedindo por favor para você, que você está lá para fazer o seu trabalho. Você, sentado no trabalho, sem fazer nada, porque o patrão não te dá nada para fazer, isso dá dano moral? Sim, isso dá dano moral. Isso chama-se assédio moral estratégico, né? Que você está aí contratado, carteira assinada, certinho, recebendo o seu salário, mas você está sentado no trabalho fazendo absolutamente nada, independente do motivo, mas que o patrão não te dá algo para fazer. Isso sim dá dano moral, né? Já vi indenizações que excedem alguns casos considerados pelas pessoas mais sérios, que dá dano moral sim. E não tirar férias, isso dá dano moral? Se for por período extenso de você não tirar férias, sim, isso dá dano moral. Inclusive isso pode vir a se transformar em dano existencial, né? Que você trabalha sem parar e ele chega lá e te paga suas férias, só te paga suas férias. Então, dano moral por não tirar férias apenas, geralmente não existe. Você dificilmente vai ver isso. Se o patrão te mandar fazer uma tarefa diferente da qual você foi contratado para fazer na sua função, por exemplo, você que é caixa, agora você tem que varrer o chão da loja onde você trabalha. Isso dá dano moral? Não, isso não dá dano moral. E, inclusive, isso está dentro da sua capacidade comum, eu imagino. Você aí que é caixa, faz uma função que não exige tanta qualificação técnica, você é capaz de fazer outras funções. Por exemplo, conferir estoque, varrer a loja, limpar um vidro ou outro. Isso chama-se jus variandi, né? Que é o poder do empregador de direcionar você para fazer algo, contanto que dentro da sua capacidade. Então, você ser contratado para fazer algo e exercer outras funções pequenas não dá dano moral. E você que trabalha em altura e não tem curso para trabalhar em altura, você não recebe, por exemplo, um adicional de periculosidade. Isso dá dano moral? Acredite, sim, isso dá dano moral. Porque você comprovou num processo, por exemplo, né, você tem que entrar com um processo, comprovar que você trabalhava em altura e que você não tinha EPI, você sempre trabalhava em altura, você vai ter uma indenização por dano moral, não muito significativa, mas vai ter. E se você for demitido enquanto você está em tratamento médico para uma doença que não é relacionada ao seu trabalho, né? Por exemplo, você pegou aí você está com algum câncer, né? E você está tratando. Câncer debilita as pessoas, especialmente por causa da radioterapia ou quimioterapia,
e você não consegue trabalhar, você está afastado. Se no decorrer do seu tratamento de quimioterapia você for demitido, mesmo que sem justa causa, isso configura uma dispensa discriminatória. Você consegue, muito provavelmente, uma indenização por danos morais nesse caso. E, por exemplo, você que teve o câncer, curou, teve alta médica, voltou ao trabalho, se você for demitido sem justa causa, logo em seguida, isso dá dano moral? Aí depende. Por quê? Tem julgados que entendem que trata-se de dispensa discriminatória, mas tem que levar em questão o quê? A capacidade da pessoa, depende da função que ela fazia antes. Se era alguém que carregava peso e está debilitada agora, não consegue mais carregar, ou se recuperou de uma lesão na lombar e tem recomendação médica para não mais carregar, o correto é você, empregador, pegar esse funcionário e mudar ele de função, uma função dentro da capacidade dele. Mas demitir por ele ter vontade de um tratamento médico e ele não conseguir fazer mais a função para a qual ele foi contratado, isso sim dá dano moral, uma dispensa discriminatória e inclusive pode caber reintegração. Você voltar a trabalhar na empresa apesar de ser demitido. Atraso salarial, isso dá dano moral? Sim, isso dá dano moral se for reiterado, se for contínuo. Mês, uma vez é no dia 5º, dia útil, outra vez é no 7º, outra vez no 9º, aí outra vez de volta para o 5º. Ficar alterando assim, atrasar o salário constantemente, sim, dá dano moral. Discriminação, né? Você ser discriminado em razão da sua raça, da sua religião, da sua condição física, isso dá dano moral? Sim, isso dá dano moral quando vem do empregador. Agora, alguém entra no seu trabalho lá e começa a te injuriar, te difamar, tratar com preconceito, discriminar contra você, aí você tem que buscar essa pessoa para processar ela, não o seu empregado. Se você sofre, por exemplo, uma discriminação no local de trabalho e o seu empregador sabe disso aí, você comunicou a ele e ele nada faz, pode ser que cabe um dano moral aí sim, mas depende muito de cada caso concreto analisado. E você empresa, você empregador, você pode processar o funcionário e pedir danos morais? Sim, você pode, sim, na Justiça do Trabalho você pode buscar reparação se o funcionário fizer, por exemplo, o quê? Difamar a sua empresa. Ele sair por aí falando mal da sua empresa, que tal lugar é ruim de trabalhar, que o funcionário, que o patrão fulano faz isso, que ele é de tal jeito. Pode sim caber, é incomum e raro, sim, mas pode sim caber na Justiça do Trabalho indenização por danos morais contra o empregado. Além de, obviamente, isso dá uma justa causa para o empregado. Por exemplo, falar que o empregador atrasa constantemente seu salário, sendo que ele não atrasa, né? Isso pode dar justa causa e pode o empregador, se essa informação foi propagada suficientemente por aí, aos quatro cantos, pode caber um dano moral aí sim na Justiça do Trabalho. Bom, espero que tenham gostado. Essas foram algumas informações aí que tenho certeza que alguns de vocês nem imaginavam que dava dano moral. Caso você tenha dúvidas, deixe um comentário, o seu like, se inscreva no canal, nos siga no Instagram e até a próxima.